O número de adolescentes que cumprem alguma medida na Fundação de Atendimento Socioeducativo caiu 69% em 4 anos. Entre os motivos estão as ações envolvendo sanções alternativas promovidas pelo Poder Judiciário. Repórter Matheus Beck. Em 2019, mais de 1.250 jovens eram atendidos pela fase, que chegou a ter quase 1.400 em 2017. Uma redução gradativa na ocupação de vagas a partir de 2020 culminou em cerca de 400 internos atualmente, o que representa menos da metade das vagas disponíveis. Hoje, nós temos unidade com, no máximo, 37 adolescentes que estão ocupando aquela unidade. E com o número reduzido de adolescentes, nós podemos dar uma qualidade muito maior ao atendimento socioeducativo. É óbvio que nós enfrentamos problemas, que nós enfrentamos dificuldades ainda, né, que envolve toda uma estrutura social, mas quando o adolescente ingressa na fase, existe todo um trabalho das equipes, né, para que esse adolescente efetivamente seja responsabilizado pelo seu ato, mas que ele também tenha condições de convivência social, que ele tenha convivência com a sua família e retorne em condições à sua comunidade. A queda é explicada em parte pela pandemia. No período mais grave, algumas medidas foram flexibilizadas por orientação do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do coronavírus em ambientes fechados. Em vez do adolescente ficar num ambiente coletivo, quando ele tinha possibilidade de atividades externas, que ele não estava apenas só em internação, então que ele poderia ir sair aos finais de semana e voltar, as equipes técnicas mantinham, então, esse acompanhamento. Evidentemente que ele não podia estar na rua todos os dias, tinha algumas regras para serem cumpridas. E isso funcionou bem. Mas a diminuição não se explica somente por isso. A redução constante de crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas tem a ver também com o surgimento de programas que oferecem outras formas de cumprimento de sanções voltadas para a educação. Quando ele se evade, quando ele não se sente pertencente àquela ambiência, ele tem um acolhimento natural pelas facções criminosas. No momento em que a gente consegue envolver pais, crianças e adolescentes, os estudantes, a comunidade escolar, os trabalhadores, os professores, fazendo um trabalho em que o adolescente vai se sentir pertencente. E é importante referir que o espaço mais propício para as práticas restaurativas é a socioeducação. Se não fosse assim, nós não teríamos o único dispositivo legal da lei ordinária no Brasil que dispõe que, numa execução de uma medida socioeducativa, que vai ser aplicada no caso de um ato infracional, deve-se dar prioridade sempre para uma prática restaurativa, contemplando as necessidades das vítimas. Só que a queda nos números também pode esconder casos de jovens que não estão no sistema socioeducativo porque antes foram cooptados pelo crime organizado. Por isso, a titular do 3º Juizado da Infância e Juventude alerta sobre a importância de fazer pesquisas mais aprofundadas e que o Estado e a própria comunidade recuperem esses adolescentes. Esse adolescente, essa criança, né, nesse percurso por sem acesso a políticas públicas, sem políticas públicas para a família também, então ele fica muito vulnerável, existem vulnerabilidades que acabam, então, numa expressão mais intensa justamente na sua morte. Isso também é um dado que deve ser levado em consideração. Que as famílias possam ter um bom relacionamento com esses jovens, de aceitação desses jovens, que por sua vez, muitas vezes cometem um ato infracional num período de alguma forma da adolescência, que sempre é um período que envolve questões específicas da questão emocional desse adolescente, entendeu? E muitas vezes que tem envolvimento com um ato infracional de acordo com problemáticas da sua região, problemáticas da sua comunidade, e que esse adolescente efetivamente ele tem que produzir o cuidado de si.